Podcast Be Legendary. Estou num lugar que é extremamente especial para mim, que tem um significado forte em termos pessoais e também por aquilo que faz, que é a Terra dos Sonhos, a Associação Terra dos Sonhos. E estou com um convidado que, além de convidado, além de ser alguém que faz e que tem uma missão de vida também muito especial, é daqueles amigos que nós consideramos quase como manos, em língua de gajo. Comigo tenho Frederico Fezas Vital. Fred, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito este convite. E se calhar iríamos iniciar já por aqui. Terra dos Sonhos foi algo sonhado, criado por ti. Olha, fala-nos sobre isso, Terra dos Sonhos. Sim, é engraçado que as pessoas perguntam-me isso muitas vezes, como calculas. E eu acho que as pessoas estão à espera que eu diga uma coisa super inspiradora. E na realidade a forma como começou a Terra dos Sonhos e surgiu esta que é hoje em dia uma grande obra, foi como todas as coisas na vida nascem. Eu acredito que as coisas boas nascem sempre de algum obstáculo, de alguma adversidade, de alguma dificuldade, porque é isso que nos leva a ir para dentro, não é? E eu na altura, em 2006, eu já tinha tido um percurso profissional bastante diversificado. Já lá vamos depois. Pronto, mas não me sentia feliz minimamente com nada do que estivesse a fazer e de facto faltava-me algum propósito, algum sentido, algum significado. Então comecei a pensar, e se eu fizesse qualquer coisa que, em vez de ser centrada em obter alguma coisa para mim, como tinha acontecido até então, fosse reconhecimento, fosse recompensa financeira, fosse satisfação apenas por dar asa à criatividade num projeto que nascesse em mim, mas que se traduzia sempre em algo para mim. Pensei, então vamos criar alguma coisa para a sociedade. E isto não é fácil quando tu pensas, ok, mas o que é que eu tenho de útil para dar à sociedade? Eu, pelo menos, que sou muito autocrítico e muito exigente comigo, é muito difícil para mim perceber às vezes o que é que eu posso acrescentar. Mas na altura comecei a pensar e de facto aquilo que eu tenho de mais característico em termos de crenças e convicções é de que os maiores obstáculos à nossa realização e à nossa satisfação somos nós próprios. Sem dúvida. E, portanto, esta Terra dos Sonhos não tem que ser uma coisa idílica, etérea, é uma coisa que existe na Terra, como o próprio nome da organização indica, mas que, obviamente, não nasce a maior parte das vezes só porque nós nos impedimos, muitas vezes, que isso aconteça. E então resolvi começar a fazer uma organização que inspirasse as pessoas a acreditar nos seus sonhos e nas suas possibilidades. Veio-te logo o nome, quando tu pensaste em fazer algo, veio-te logo o nome Terra dos Sonhos ou não? Ou ainda foi algo, ou como é que surgiu o nome? Olha, já muita gente me pergunta se a Terra dos Sonhos, se eu me inspirei na música do Jorge Palma, e eu, apesar de adorar Jorge Palma, não. Eu acho que não foi imediato, houve até um trabalho participativo, porque eu, quando criei a Terra dos Sonhos, fui chamar, como todos os projetos sociais começam, é sempre com aquilo que nós chamamos o FFF, que é Family, Fools and Friends. Então eu criei a Terra dos Sonhos com um grupo de 33 pessoas e lembro-me de fazer uma reunião lá em casa. Eu morava na altura em Alcântara, numa casa muito gira, e fiz lá uma reunião para todos decidirmos o nome. Os 33? Não, os 33 não conseguiram ir os 33, mas foi um grupo alargado. E acabámos por escolher Terra dos Sonhos, e depois fui eu que, no fim, acabei por tomar a decisão, apesar de todos terem participado nela, porque acho que reflete muito bem aquilo que nós tentamos fazer, que é, por um lado, damos a ideia do sonho como alimento da alma e da ação e daquilo que nós devemos seguir na nossa vida. Mas, por outro lado, chama um bocadinho aos pés na terra e à necessidade de fazer um plano, de ter uma metodologia, de pensar nas coisas como deve ser, porque os sonhos podem existir, mas têm que ser trazidos à terra com alguma racionalidade. E, portanto, a organização nasce um bocadinho disto e nasce de uma certeza absoluta que, de facto, é possível termos mais qualidade de vida ao nível da saúde emocional. E que a saúde emocional, a par da saúde física, é o que nos faz sentirmos realizados como um todo. E, portanto, isso nasceu um bocadinho o projeto. A Terra dos Sonhos nasce num dia especial, não é? No dia 1 de junho, que é o Dia da Criança. Sim, não foi, essa sim foi de propósito. Aliás, a Terra dos Sonhos, antes de começar, teve umas histórias muito engraçadas. Uma delas foi que
eu fui a Espanha porque havia uma fundação que fazia uma coisa que era realizar sonhos de crianças doentes, como forma de lhes transmitir alguma esperança. Já a Make-A-Wish nos Estados Unidos fazia isso, em Portugal na altura não havia nada, e eu gostei desta ideia, mas achava que era pouco, e então fui saber mais à Fundação Pequena Ideia. E eu lembro-me que o presidente da fundação se virou para mim e diz-me assim: mas olha, você quem é? E eu disse: eu sou o Frederico. Mas você já trabalhou nesta área? Eu não, eu só tenho boa vontade, um conjunto de amigos e tenho a certeza que com empenho vou fazer isto. E ele diz-me assim: então olha, vá lá realizar alguns sonhos e depois venha falar comigo. E com uma atitude um bocadinho até arrogante, não é? De algum pedantismo. E eu normalmente, quando isto acontece comigo, dá-me ainda mais vontade de fazer as coisas. Não é? É tipo desafio. Sim, acho que quanto mais obstáculos eu tenho, mais vontade tenho de fazer as coisas. E portanto segui em frente, e quando foi para escolher um dia, eu acredito muito no simbolismo dos atos iniciais, não é? Acredito muito na importância dos dias que escolhemos para começar um projeto, ou para começar uma iniciativa, ou para casar, não é? Ou para decidir tomar algum passo importante na nossa vida. E então, nada melhor que o Dia Mundial da Criança, porque eu acredito plenamente que esta capacidade ou esta saúde emocional vem muito de nós sabermos lidar não só com as crianças que estão fora de nós, mas com a nossa criança interior. Portanto, acho que havia uma sincronia muito grande entre o dia e aquilo que se pretendia fazer. Falaste aí um pouco que antes desta, e agora sim vamos voltar aí atrás, até para percebermos, falaste um pouco do teu passado, que já tinhas feito várias coisas, umas por significância, outras por reconhecimento, outras por remuneração. Quem é o Frederico até à Terra dos Sonhos, e o que é que a Terra dos Sonhos muda no Frederico? Boa pergunta. O Frederico quis ser muita coisa, não é? Desde pequenino. Quis ser cantor, quis ser ator. Entrei no Festival da Canção dos Humoristas, pá, uma coisa deprimente. Porquê? Deprimente agora, não é? Que eu olho para trás, vejo as fotografias e acho deprimente. Mas na altura ganhei o Festival da Canção. É sério? Sim, eu e o meu grupo, foi espetacular. Não te canta a canção, não peças. Mas uma música escrita por nós, e foi uma coisa giríssima. Eu tenho um lado muito artístico. A minha mãe era cantora. Já não é, mas cantou com o Armando Gama, tinha uma banda que era a Sarabanda, foi ao Festival da Canção, e tem essa veia musical muito, muito presente em mim. E depois tem um outro lado, que é a da minha família, um bocadinho mais conservadora, uma estrutura mais, enfim, mais sólida, e portanto a minha mãe, eu costumo dizer que a minha mãe e o meu pai eram os loucos, não é? Dentro de famílias tipicamente conservadoras, mas essa loucura é muito boa, não é? Dá-me este espírito mais liberto, mais criativo. Mas eu, desde muito novo, que queria fazer várias coisas. Não sabia bem o quê. Eu, quando me perguntava, eu dizia, o que eu queria era fazer projetos. Mas que tipo de projetos? Não sei, quero fazer projetos, começar, implementar e partir para outro. Não havia profissão na altura para isso. Então acabei por optar por ir para Direito. Porquê? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como fazer projetos e fazer e partir para outro. Bem, até tem, não é? Que é caso este, caso aquele, e vais andando de casa em casa. Mas sabes que tem a ver, e é uma coisa que eu acho que influencia muito os jovens. Eu hoje em dia estou à frente de uma organização que é a Junior Achievement, que é uma multinacional americana que trabalha com jovens dos 5 aos 25. 5 aos 25? Sim, educação para o empreendedorismo, educação para a cidadania, no fundo passar-lhes competências para eles poderem tomar decisões na sua vida, quer na parte profissional, quer na parte pessoal, mas com competências como a capacidade de pensamento crítico, a capacidade de resolução criativa de problemas, etc. Okay. E eu vejo que quando chega à fase de decidirem ir para a universidade, muitas vezes eles são influenciados pela família, pelas escolhas também familiares, sim, pelo processo anterior. E eu, na altura, como eu tinha um peso enorme, porque tinha 4 bisavôs. Na altura ainda havia enciclopédias, não é? Não é como hoje que há o Wikipédia, mas havia enciclopédias. E eu lembro-me que nós tínhamos lá em casa uma enciclopédia que eu acho que muitos portugueses tinham, que era a Enciclopédia Luso-Brasileira. Sim, sim. E na Luso-Brasileira estavam lá os meus 4 bisavôs. E um tinha sido o reitor mais novo da Universidade de Coimbra, com 34 anos, tinha sido presidente da Câmara Corporativa, lugar-tenente del Rei Dom Duarte, na altura. O outro tinha sido governador de Moçambique. O outro foi o embaixador, dos embaixadores mais importantes que nós tivemos, porque foi inclusivamente o embaixador português em Londres na Segunda Guerra Mundial. Okay. E o outro era um otorrino muito conhecido. Portanto, eu tinha essa carga de dizer, eu não só tenho que ter um trabalho
significativo que me dê qualidade de vida, como tenho esta herança, e eu se calhar sentia mais do que outras pessoas, porque na minha família nós somos muitos, mas eu sentia um bocadinho esse peso. Mas a verdade é que tinha muita gente ligada ao direito. Okay. E acabei por ir para direito. Isso e o facto de... Isto para te falar quem é o Frederico. O Frederico é um tipo que lida muito mal com as injustiças. E portanto eu achava que através do direito... Vê lá tu. Que ia trazer justiça ao mundo. Eu acho que o direito tem um papel muito importante na regulação da sociedade, de facto. Mas a forma como eu acabei depois de acabar do curso por exercer a advocacia e perceber que nesse exercício eu tinha necessariamente que ser parcial para a defesa dos interesses dos meus clientes, e essa parcialidade não jogava bem com este sentimento. Exerceste durante quantos anos ainda? 2 anos, foi muito pouco. Tiveste mais anos de curso do que de prática. Eu tive 6 anos de curso, porque na altura eram 5 anos de curso e eu ainda fiz o propedêutico. Estás a ver que já não há, entretanto, o propedêutico. Mas repara, acho que o direito me deu muita coisa também. Deu-me uma forma de pensar e eu tento sempre olhar dessa forma para tudo o que faço. Mesmo que tenha sido uma experiência que no cômputo geral não me tenha satisfeito imenso, eu tento sempre olhar o que é que na experiência me trouxe, me fez mudar alguma coisa, o que é que trouxe a diferença para a minha vida. E no direito foi a forma de pensar. O direito tem uma coisa muito gira, que foi o raciocínio hermenêutico, que é esta decomposição da realidade em pequenos fragmentos, para depois a juntar com outro sentido e com as coisas, que as coisas possam fazer mais sentido. Eu hoje em dia faço muita mentoria a projetos de inovação social, projetos de impacto, miúdos, não miúdos, adultos, pessoas com maior idade, que têm os seus sonhos de projetos de mudança social, e utilizo esta capacidade de desconstrução imensas vezes. Que é, eu tento desconstruir os raciocínios das pessoas e as ideias que elas têm para chegar a um ponto em que, ok, agora que já percebeste os teus condicionamentos, os teus bias, as tuas limitações, então bora lá então agora construir isto, se calhar de outra maneira, tentando focar não tanto naquilo que são os teus preconceitos, mas mais as necessidades que tu queres comatar, de alguma forma, com o projeto que fazes. Portanto, eu acho que o direito me trouxe muito isso. Mas o Frederico é sobretudo um homem, eu acho que interessado em fazer a diferença na vida das pessoas. E aquilo que mudou mais na minha vida nos últimos anos foi de facto a Terra dos Sonhos. A Terra dos Sonhos mudou-me completamente. Eu gosto muito da astrologia, para quem não sabe, eu gosto muito da astrologia, sou apaixonado da astrologia. Isto também porque o meu avô do lado da minha mãe foi casado com uma senhora que é Maria Flávia de Monsaraz, que é provavelmente a maior astróloga viva em Portugal. E de facto é engraçado porque eu tenho um lado, quem conhece a astrologia sabe o que é este lado sagitariano. Eu sou Capricórnio, portanto, os Capricórnios dizem que são chatos, estruturados e são às vezes um bocadinho pesados, mas são muito responsáveis. O Sagitário está sempre a tirar flechas, é o sonhador. E se tu olhas para a minha vida, eu andei a tirar flechas toda a minha vida. Fui direito, depois fui para a banca, depois tive 6 negócios. Editaste um livro? Editei um livro, é verdade. Pensavas que participavas dessa, não é? Já podemos falar disso. E a Terra dos Sonhos trouxe-me esta mudança de visão do mundo. Primeiro de que é possível, é possível tu, de facto, mudares a vida das pessoas à tua volta com paixão, com competências, com muita resiliência, mas é possível. Uma pessoa pode fazer muita diferença. E deixou de ser um clichê para mim, para passar a ser uma coisa que eu comprovei, e percebi pela vivência e observação direta que é possível. Isso foi altamente inspirador. Depois, mudou todo o meu registro de necessidades. Eu passei a ter necessidades diferentes. Olha, eu se calhar antes era muito preocupado em ter uma grande casa, em ter um carro, em ter as minhas roupas, as minhas coisas. Status, aparência. Sim. Eu continuo a gostar de tudo isso, não é? E acho que há carros incríveis, adoro casas, gosto imenso de viajar, mas se não tiver isso já não me sinto infeliz.
Okay. Eu acho que é essa a grande coisa. A tua felicidade já não depende do ter, depende mais do ser, daquilo que tu és. Exatamente. Okay. E acho que há uma coisa, eu digo isto aos meus amigos, eu sei que aconteça o que acontecer, eu não vou dormir debaixo da ponte. Porque vou ter sempre alguém, eu tenho uma rede de suporte muito grande. Eu tenho sempre alguém que me dê a mão. Eu tenho tido sempre na minha vida. Não é? Esta casa onde nós estamos hoje a filmar é um excelente exemplo disso, é uma história mágica, a história de como esta casa se chegou às mãos da Terra dos Sonhos. Depois podemos falar disso. Portanto, eu acho que a Maria Flávia de Monsaraz dizia que a Terra dos Sonhos, olhando para o meu mapa astral, era o meu laboratório. E, portanto, eu sei e sinto que a Terra dos Sonhos mudou-me completamente. A minha maneira de olhar para as pessoas, a minha maneira de lidar comigo próprio e mais. E tenho a certeza também que depois da Terra dos Sonhos não vou conseguir trabalhar noutra área que não seja a do impacto social e da inovação social, de fazer projetos de mudança social. Não consigo. Não, é a área onde eu descobri que sou feliz. Porquê? O que é que te move nessa... Todos nós temos o nosso porquê, não é? Quando é que foi o momento que tu descobriste... Lá está, sempre foste muito criativo, muito sonhador e, como disseste agora, sempre foste tirando as tuas flechas. Quando é que é o momento que tu identificas que é ok, eu quero fazer algo que, ao fim e ao cabo, é ser lendário, é deixares o teu legado e fazeres para os outros? Sim. Quando é que isso fica absolutamente claro para ti? Porque, eventualmente, se calhar, quando quiseste criar a Terra dos Sonhos, não estava tão claro. Não estava. Se calhar, aí era mais um desejo até teu próprio para ti, não é? E depois nós, já agora, nós conhecemos, portanto, a Terra dos Sonhos em dia 1 de junho, a gente conhece em novembro, alguns de novembro, aqui perto, foi pouco tempo depois, sim. Na Universidade de Lusíada, e é curioso que eu soube de ti e da tua associação, eu nessa altura queria fazer algo como contribuição já, porque começava a ser algo já com alguma relevância, e vejo um artigo sobre a Terra dos Sonhos na revista Sábado, e tipo 2 dias ou 3 depois a gente está numa conferência ou algo assim aqui na Universidade de Lusíada. Lembro muito bem desse dia porque ambos tínhamos cabelo. É verdade, no longínquo ano de 2007. Enfim. Ok, crias a terra dos Sonhos. Por acaso tens um logotipo fantástico, giríssimo. Parabéns pelo logotipo que tens e pelo nome, que acho que é um nome que mexe connosco, com a nossa criança interna. E mais uma vez, só voltando aqui um pouco atrás, portanto, quando é que começas a sentir esse chamamento e que sabes, ok, é para isto é que eu nasci, é isto é que eu quero fazer, ligado a causas sociais, ações, empreendedorismo, quando é que isso começa a ser cada vez mais forte para ti? Houve alguns momentos-chave. É engraçado tu dizeres que quando eu comecei não sabia bem, é verdade. Eu acho que... Até isto só, e deixa-me só dizer isto só para desmistificar, porque hoje em dia há muito aquela coisa do descobrir o nosso propósito de vida. Não, sim, pois. E há pessoas que ficam tipo inertes e não, porque eu ainda não sei, e eu digo sempre, olha, isso nem se descobre, nem se compra, é algo que se cria, não é? E tu e eu, creio que somos exemplos disso, pessoas que criaram de uma forma sem saber, eu também não fazia ideia nenhuma que ia estar aqui onde estou hoje, a fazer aquilo que faço e da forma que faço. Portanto, só voltando aqui atrás, para passarmos isso para quem nos vê e para quem nos ouve, que tem muito a ver com, lá está, com experienciar, com decidir, com avançar, com fazer. Portanto, partilha connosco como é que foi contigo. Sim, sem dúvida, absolutamente. Há que tomar o risco, não é? Há que assumir esse risco. Aliás, porque o risco maior é estagnares e perderes a oportunidade de te realizares. É muito maior do que qualquer outro risco que possas ter na tua vida. E eu, de facto, quando comecei a Terra dos Sonhos, como te disse, fiz aquele processo de me perguntar o que é que eu poderia trazer, mas havia ao mesmo tempo uma preocupação minha em que o projeto tivesse sucesso. Ou seja, ainda havia uma ponta, se tu quiseres, um bocadinho egoica, E que é absolutamente normal, de projeto. E, este projeto tem que correr bem, porque se não correr bem... Porque é meu e sou eu. E eu identifico um projeto e o projeto identifica-se, e aquilo era um bocadinho egoico ainda. Depois houve um momento em janeiro de 2008, portanto 6 meses depois de criar a associação, eu no princípio nem trabalhava na associação, contratámos uma pessoa a part-time, que foi a primeira pessoa que trabalhou na Terra dos Sonhos, e aliás um beijinho para a Marta Ribeiro, que eu espero que veja esta entrevista. Sim. A Marta Ribeiro, que ficámos tanto muito amigos, teve 6 anos ou 7 na organização, e eu lembro que já agora uma parte, nós tínhamos, a equipa tinha atrás de cada um papelinho a dizer o meu sonho é, para nunca nos esquecermos de qual era o nosso sonho, e até podiam variar,
porque os sonhos vão mudando, e o dela era ir viver para Moçambique, onde está hoje em dia, a viver há já uns anos. Portanto, um beijinho para ela. Foi ela que começou com os trabalhos no campo, e eu depois, só em 2008, é que decidi agarrar aquilo, e em 2008 fizemos uma primeira conferência de imprensa. Uau! E a primeira conferência de imprensa eu fiquei absolutamente estarrecido, porque não estava à espera de tanto sucesso. Porque de repente apareceram imensas figuras públicas, nós associámos ao IPO, que foi o nosso primeiro parceiro, muito graças também à Madalena Dourei, que é hoje a presidente da Terra dos Sonhos e que foi sócia fundadora e que eu não conhecia. Cheguei ao pé dela, bati-lhe à porta e disse: Madalena, tens que entrar comigo na Terra dos Sonhos. Expliquei-lhe qual era o projeto e ela disse logo que sim, e ficámos não só muito amigos como... Madalena ainda não sabe, mas vai ser, já é, aliás, uma das próprias... Ela é que ainda não sabe. Ainda não sabe, das próximas convidadas. Eu acho que é uma grande convidada, acho que vão ter aí pano para mangas para falar. Sem dúvida. Ela tem uma vida, de facto, muito inspiradora. Portanto, quando vim, nesse momento eu percebi, espera aí, isto mexe mesmo com as pessoas. E comecei a falar com pais e tenho um momento muito importante e muito chato na Terra dos Sonhos, que eu acho que foi decisivo para eu me agarrar a isto de unhas e dentes. E que foi o nosso primeiro sonho. O nosso primeiro sonho era o João Paulo, que sonhava, conheceu o Simão Sabrosa, vai-se lá saber porquê. Sejas assim. Até porque ele teve o Sporting e fica depois, portanto... Não, eu sou benfiquista, atenção. Eu sei. Mais uma carga. O meu avô foi presidente do Benfica. E então, nós organizámos tudo muito rápido, porque como era o primeiro, queríamos fazer a coisa bem feita, não é? E uma festa no centro de estágios do Seixal, tudo, o Simão Sabrosa e os outros colegas do Benfica, aquilo tudo organizado, incrível. 2008? Não sei, não lembro se foi no final de 2007 ou 2008. E chegamos ao IPO na manhã para ir buscar o miúdo e o miúdo não estava lá. E nós estragámos ali um bocado, porque aquilo era às 9, 10, 11, e às 11 telefone ao pai dizer que o miúdo tinha morrido. E isto era o primeiro sonho. E eu lembro-me de, nesse dia, para já um baque, não é? Gigante, uma coisa, não é? Falhámos. O primeiro sentimento foi, falhámos. Eventualmente a culpa dele ter morrido sem viver o sonho, se calhar ter feito um dia mais cedo. Eu só dou graças a Deus não ter conhecido o pai, estás a ver? Porque não cheguei a conhecer, não é? E ainda bem, porque acho que seria muito difícil olhar-lhe nos olhos depois disso. Mas lembro-me que passei o dia meio abananado, não é? Aliás, como estou agora, eu sempre falo nisto. Porque tu questionas-te, não é? Vale a pena isto? Não vale. Não vale a pena. Estou a comprar isto, para quê? E depois lembro que falei com um amigo meu ao telefone e ele disse assim: olha, hoje o meu filho pediu-me para ir andar de bicicleta e eu disse-lhe que não podia. Que amanhã andava. E ele disse assim: então, mas e se amanhã não puder ser? E ele disse: pois, amanhã pode ser tarde demais. E foi engraçado ele dizer-me isto, porque era uma história que não tinha nada a ver, mas a intenção dele era dizer assim: olha, perdeste esta carruagem, mas agarra outra amanhã, não é? Não deixes de fazer o que estás a fazer, porque se as pessoas aderem, se as pessoas estão lá, se os pais querem, é porque isso é importante. Achas que foi um teste? Até porque é uma das coisas que eu acredito verdadeiramente e que eu digo, até porque eu vivi, até quando eu fiz a minha mudança de gestor para coach e para orador e palestrante e treinador e formador, whatever, as 7 mil coisas que faço, que quando nós decidimos algo, a vida vem e não te mete a passadeira vermelha e tipo, olha, bora lá, não é? A vida vem, é isso que queres, começa a pôr muros e buracos e lama e aquilo que for à frente para que tu possas, é como eu vejo, e porque mais uma vez vivi isso, e para que tu possas dizer, não, eu quero mesmo, porque a vida é queres, então prova, está aqui, prova se queres, então prova, está aqui. Sim, eu acredito muito nisso, embora também já tinha tido casos do contrário, não é? Dessa serendipidade
que é as coisas de repente começam a acontecer num fluxo e com uma cadência incrível. Tudo corre bem, não é? Mas vem aquela pessoa certa, aquela oportunidade certa e pá. Sim, mas a maior parte das vezes não é assim que acontece, de facto. Eu acho que, eu estou de acordo, eu acho que é como se a vida nos obrigasse, na prática, demonstrarmos a nós próprios que queremos aquilo, não é? E sim, pode-se dizer que este foi um desses momentos. A partir daí, eu acho que pus muito mais empenho em tudo o que era a Terra dos Sonhos. E eu acho que foi nesse dia que percebi, espera aí, isto não é uma brincadeira, isto não é um projeto para ficar bem na fotografia, não, isto mexe com a vida das pessoas. E tu saíste da Terra dos Sonhos há 3 anos, 4 anos? Sim, entre 2015 e 2016. Em 2015, que foi quando viemos para casa, comecei a fazer um processo de transição gradual, tentando identificar as pessoas que poderiam ficar à frente da Terra dos Sonhos. Houve vários passos nesse caminho até chegar à Madalena. E lembras-te até à tua saída quantos sonhos é que a Terra dos Sonhos realizou? Sim, eram mais de 500. Sabes que a determinada altura nós tivemos essa história que é, nós fizemos nos primeiros anos muitos sonhos e depois o ritmo começou a diminuir. Mas começou a diminuir de propósito, porque é engraçado perceber isto. Existe o Make-A-Wish, existe a Terra dos Sonhos, existem outras organizações que fazem isto. A Terra dos Sonhos não faz só a ração de sonhos. E uma das coisas que eu queria que fosse diferente de todas as outras organizações é que estes sonhos fossem mesmo transformadores. Porquê? Porque o objetivo não era só criar uma experiência bonita e querida e fofinha, não é? Eu queria transformar o mindset não só das crianças, e isto é que é a parte interessante, mas sobretudo dos pais. Porque, repara, nós quando falamos em saúde emocional, nestes casos de crianças com doença crónica grave, não é? Com condições que ameaçam a sua vida, quem está verdadeiramente doente emocionalmente é toda a família à volta. Sim. Porque, como tu bem sabes, infelizmente, pelas piores razões, sim, as crianças dão-nos lições, todos os dias, de como lidar com estes processos com à vontade e uma naturalidade e uma... Porque tem medos e angústias e medos da perda e medos da morte, são os adultos. Sim. Eu não dizia muito, está tudo bem, papi. Pronto. Está tudo bem. E o que é que acontece? Eu não podia chegar ao pé dos pais, não é? Ou chegar ao pé de ti e dizer assim, olha, estás doente emocionalmente, não é? Portanto vou tratar de ti. Porque é evidente que ninguém quereria fazer nada comigo. Claro. Portanto, o sonho era ao mesmo tempo um meio de trabalhar os pais, de forma indireta. Sem eles perceberem, exatamente. Felicidade. Era desenfocá-los do processo da doença para o processo da esperança. Pronto. E era um trabalho subtil que eles não percebiam que estavam a ser trabalhados, mas que através de inquéritos apreciativos, que já deves ter ouvido falar, sim, com certeza, que são inquéritos que servem ao mesmo tempo, que fazem perguntas, dão orientações e caminhos e pistas sobre para onde se deve olhar, e nós nos questionários que fazíamos com os pais, quando estávamos a estudar qual era o sonho, falávamos, os pais eram os nossos maiores cúmplices. E portanto o que acontecia? Eles durante o processo do sonho já estavam noutro registro, já estavam a vibrar na alegria do sonho, e o registro de casa mudava. E o foco tinha mudado. E as crianças absorviam isto também, não é? E acabavam por mudar elas próprias o seu registro, porque a energia vibratória dos pais mudava. Houve algum sonho assim, imagino que tenha havido muitos, mas houve assim algum que tenha marcado, esse primeiro marcou-te? Sim. Mas houve algum outro que tenha marcado assim e que ainda hoje seja aquele que dizem, aquele sonho foi... Acho que houve de facto uns muito emocionantes, talvez pela simplicidade, em primeiro lugar, sonhos tão simples e por isso tão bonitos, e outros pelo simbolismo e pela fé que manifestaram relativamente às crianças que os tiveram. Estou a pensar em 2 casos específicos. Houve um sonho, que é o sonho do Tiago, que era um miúdo de 6 anos, e que o sonho dele era, porque é extraordinário, ir à produção da papelaria Fernandes. Então, mas tu ouves isto e dizes assim, mas o quê? Um miúdo de 7 anos que não quer ir à Disney, não quer ir à papelaria Fernandes. Então, mas o que era a questão? Ele não podia ir às aulas, porque estava imobilizado, não tinha condições, ele tinha uma doença grave, não podia ir às aulas. Mas os amigos iam lá à casa dele muitas vezes e levavam os mochilas, os cadernos e as canetas e as borrachas
Eu lembro quando eu era pequeno, eu adorava essa parte da escola, não é? Exatamente, comprar os tojos, eu adorava até começar as aulas, depois no dia seguinte já não gostava nada, mas aquela parte do comprar, ir comprar as coisas, eu de facto adorava. E então percebi que era por isso, que era o imaginário dele da escola, que não podia ser cumprido. Opa, tu havias de ver o que é que foi, porque os funcionários da Papelaria Fernandes não queriam acreditar, estavam de tal forma emocionados, pá. Foi muito bonito por causa disso, não é? E uma coisa tão simples. Foi muito bonito pela emoção que gerou, porque os funcionários de facto estavam felizes, estás a ver? E o miúdo estava feliz, pá. Feliz, foi muito giro. Outro foi uma miúda que queria a Joana, que tinha 13 anos, e era uma miúda com muita fé, fé cristã, e queria conhecer o Papa, na altura era o Papa Bento XVI. E nós conseguimos organizar, em conjunto com o Patriarcado cá em Portugal, uma deslocação dela em 15 dias. Ela tinha uma expectativa de vida de 3 meses. E depois acabou por viver 9 meses. E ainda teve tempo de escrever um livro. Uau. E uma das coisas que ela disse no livro foi que aquela viagem deu-lhe um tempo extra, porque encheu-se de tal forma que lhe deu um tempo extra de vida. Epá, tu ouves isto e dizes, vale a pena, assim vale a pena. Porque as coisas incríveis que ela fez nesses 6 meses, os testemunhos que deixou, teve a oportunidade de acabar o livro, e era uma miúda, de facto, como todos eles, vem cá para nos inspirar, não é? São luz, não é? Olha, sonhos. Qual é a importância dos sonhos para ti e qual é que deveria ser a importância dos sonhos para todos nós? Porque os sonhos eu acho que, e eu voltando aqui à criança, eu acho que quando nós somos crianças, acho não, tenho a certeza que acreditamos em tudo, tudo é possível, e depois quando nos tornamos adultos é o inverso, acreditamos que tudo é impossível, não é? E porque de alguma forma perdemos essa capacidade de sonhar, mas mais do que perder a capacidade de sonhar, perdemos a capacidade de viver o nosso sonho, não é? Porque de alguma forma até muitos de nós estamos a fazer coisas que não gostamos, com pessoas que não queremos estar, apenas e só por um número que entra na nossa conta ao final do mês, para pagar aquele carro ou aquela casa, que depois ao fim e ao cabo se calhar não tem nada a ver e não nos dá a real vivência e a real alegria de viver. Como é que tu vês os teus sonhos, e tendo estado ainda hoje ligado pela parte e depois queria que nos falasses hoje o que é que fazes também especificamente, porque de uma forma também estás ligado a sonhos, de uma outra forma. Portanto, qual é a importância do sonho e qual é que deveria ser ainda mais a importância do sonho para todos nós? Olha, eu acho que, quer dizer, o sonho é o que move de facto o mundo, é o que nos faz mudar e não estagnar, não é? Se nós não tivermos sonhos, ambições, objetivos, nós não temos nada pelo que ansiar e pelo que trabalhar e pelo que viver, não é? Sim, subscrevo. Não há para mim outra maneira de viver, porque senão passa a ser sobreviver. Isso para sobreviver, mais vale ires para o teu reino celestial, encontraste com o teu Criador, para quem acredita, não é? Porque, concordo. Acho que temos até uma responsabilidade de criar esse sonho cá. Sim. A vida é uma bênção, é um benefício, e nós temos que honrar esse benefício. Sim. Somos muito iguais nisso. Eu vejo da mesma forma, até por tudo aquilo que eu já vivi até hoje e subscrevo na íntegra, que sobreviver não vale a pena, não é? A vida é demais para ser sobrevivida. Claro, é? Claro. Eu sonharei sempre. Agora, os meus sonhos mudaram bastante, é engraçado. Porque eu acho que o meu maior sonho, hoje em dia, se eu pensar nisso, o meu maior sonho é conseguir. Eu no meu LinkedIn tenho lá uma frase que digo: Impact Freak. Impact Freak. Impact Freak. Impact Freak. Ou seja, eu sou um freak do impacto. Hoje em dia, o que é que eu quero significar com impacto? Impacto, em um termo técnico que usado à inovação social, significa uma mudança positiva de paradigmas relacionados com um determinado problema social. Não é? Isso é que é a criação de impacto, é a criação dessa mudança positiva. Não é? Okay. Portanto, eu sou, como tu dizes, eu continuo no mundo dos sonhos. Só que desta vez estou muito mais focado nos sonhos de empreendedores que podem alavancar, através dos seus projetos, a mudança no mundo que nós precisamos. Okay. E essa mudança não está a acontecer a um ritmo que seja necessário. Portanto, o meu maior sonho é conseguir criar ferramentas, inspirar pessoas. Eu neste momento dou aulas também, dou aulas à Católica, dou aulas no INSEAD em Paris,
vou dando aulas espalhadas por vários sítios, para além de estar à frente de uma organização de educação para o empreendedorismo. Fala-nos um pouco já agora sobre essa organização e onde é que as pessoas eventualmente também podem ter mais informação e tudo mais. A Junior Achievement é uma organização que tem 100 anos. Faz este ano 100 anos, é norte-americana originariamente, mas basicamente desenvolve programas para as escolas, estamos no ensino básico, secundário e universitário, e programas em 3 eixos estratégicos. O coração daquilo que fazemos é a educação para o empreendedorismo, já te explico o que é isso. Empreendedorismo global. Okay. Global. Não é empreendedorismo social? Ou... Não, embora eu, que cheguei lá há 1 ano e meio, estou a orientar muito para essa área também. Não é? Depois o outro eixo é a educação para a cidadania e literacia financeira, que é importante, e o outro é competências para a empregabilidade, tem a ver com soft skills. Qual é que é a lógica, o caminho, não é? Aquilo que a forma como costumo explicar é que o sentido destes 3 eixos é que nós tentamos que os alunos, primeiro, percebam o mundo em que vivem, segundo, conheçam, não é? Há estudos assustadores de alunos que saem das universidades europeias, isto foi realizado num estudo há 2 anos, e que 60% deles não sabem como é que funciona um empréstimo. Ora bem, a vida deles vai ser altamente condicionada pelo mundo em que vivemos. Independentemente da opinião que tenhas sobre se é o mundo ideal, se não é, não há aqui opiniões. Não há opiniões. Mas tens que o conhecer. Porquê? Porque tu só mudas um paradigma de uma forma, conhecendo-o. Só mudas um sistema de uma forma, conhecendo-o. E sabendo como é que ele funciona. Pronto. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é dar-lhes ferramentas, não é? Competências e inspiração para que eles possam sobreviver e modificar esse mundo de forma positiva, orientada para valores também de bem comum, para poderem construir a diferença. Não é? Okay? E depois, obviamente, a questão da cidadania tem a ver com isso, que é, não basta construir projetos para mudar o que existe, tem que se mudar num sentido que seja produtivo para todos e não apenas para o teu benefício próprio. E, portanto, tudo o que nós fazemos é alinhado e orientado por estas máximas. Temos 40 mil alunos por ano, estamos em 13 anos há 13 anos em Portugal. Na Europa estamos em 41 países, em todo o mundo estamos em 130 países. Neste momento és responsável pela unidade de Portugal. Sim, tenho uma equipa incrível, somos 14 pessoas, 2 estão no Porto, o resto está cá. Estamos nos 18 distritos de Portugal e ilhas, temos um impacto bastante considerável. E o meu foco agora na Junior Achievement, lá está, é trazer um bocadinho mais a Junior Achievement, porque é uma organização sem fins lucrativos, para esta área do impacto. Empreendedorismo sim, mas para criar projetos que mudem o mundo de forma positiva, e não é só a área social, é societal, ou seja, pode ser social, pode ser cultural, pode ser ambiental. De alguma forma, nós temos hoje uma metodologia de mudança sistémica, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos permite perceber quais são os maiores problemas do mundo. E que tem métricas para avaliar se nós estamos a fazer as coisas certas ou não. Portanto, já não há desculpa para nós não alinharmos todos. Empresas, cidadãos, organizações públicas ou privadas têm que alinhar, e é esse o desafio que é lançado pela ONU quando lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora em 2015. E, portanto, não há desculpa para não fazermos a mudança. Como tu dizes, temos que ter o sonho comum, não é só de sobreviver, é de viver bem num planeta que é nosso, que temos que o respeitar. E portanto, o meu maior sonho é este, é fazer a mudança também com o Junior Achievement. Olha, tu falaste que tocas aí numa franja dos 5 aos 25 anos. Okay? Hoje em dia fala-se dos millennials, já se falou na geração arrasca, não é? Que isso é mais do nosso tempo. Como é que tu olhas, porque tens aí várias gerações, tens quase aí 3 gerações, não é? Como é que tu olhas para esses miúdos, para esses adolescentes e para esses jovens adultos já? O que é que tu vês neles que te dá fé, que te dá esperança para o futuro? Porque lá está, hoje fala-se muito, os jovens e estão muito agarrados aos telemóveis, e os jovens isto, e os jovens aquilo. Como é que tu vês isso? É verdade, eles estão, mas os adultos também, os paizinhos também. Olha, e os velhinhos também. Os velhinhos também. Mas é assim, é o mundo em que vivemos. Eu não acho que isso seja nem mau nem bom. Acho que há uma utilização ética e pedagógica, mas isso é um tema que dava um pano para mangas.
respondendo à tua pergunta, eu tenho todos os dias sinais de esperança. Eu estou a dar uma aula agora de um programa da General Siemens que se chama A Comunidade e que é um programa que ensina qual é a importância de existir uma comunidade, porque é que existe uma comunidade, porque é que existem várias profissões e por aí fora. E são miúdos de 7 anos e 8 anos. 7 anos. Opa, e eu vou dizer uma coisa, eu ia assim, com mais medo de ir para aquela aula do que para uma aula universitária. Como é que falas de comunidade de amigos de 7 anos e 8 anos? Porque nós, de facto, o know-how da General Siemens de 100 anos permite fazer coisas muito bem feitas. Nós temos materiais e kits muito bons. É sobretudo à base de atividades. Okay. Não é? Eu não vou para lá palrar o que é uma comunidade. Não é? Através de dinâmicas que nós fazemos, eles entendem a complementaridade das diversas profissões numa comunidade, porque é que é importante haver polícia e hospital e não sei, e porque é que é importante haver o homem dos lados. Então, porque senão não há gelados. Não é? E eles percebem, pois, realmente o homem dos lados é importante, mas se vier um ladrão e roubar o gelado à polícia, ou o gelado ao homem do gelado, é importante estar lá a polícia. Não é? E começas a perceber a dinâmica. E é maravilhoso, porque eles são super curiosos, fazem imensas perguntas, e eu acho que ainda são mais puros, portanto dizem as coisas. Pergunto-lhes assim, então digam lá o que é que querem ser quando forem grandes. Diz-me uma, eu quero ser tratadora de burros. E eu disse assim, diz outra, e eu pastora. E eu disse assim, vais ser pastora na cidade, já viste ovelhas, não sei. Mas são muito engraçados, porque são muito curiosos, são muito espontâneos, e acho que nós perdemos isso à medida que vamos avançando, e é uma pena. Eu acho que é evidente que temos que ter esperança nas crianças. A fase da adolescência é um bocadinho mais problemática, sobretudo porque eu acho que eles são muito pressionados para terem que ter um sonho. E atenção, pelos pais? Sim, e atenção a isto que eu estou a dizer, que é bom que eles tenham sonhos, mas não é bom que eles sintam isso como uma necessidade, uma pressão, temos todos de ter um sonho, agora de repente temos todos de ser empreendedores. Depende. Não temos que ser todos empresários por conta própria, não temos que ter todos os nossos negócios, mas temos que ser todos empreendedores sim, no sentido que temos que saber pensar por nós mesmos, temos que saber ter iniciativa, temos que saber defender as nossas ideias e falar em público, temos que saber trabalhar em equipa uns com os outros, temos que sentir empatia pelo próximo para podermos construir projetos para a comunidade, e é nesse sentido que eu acho que todos temos de ser empreendedores. Mas não temos de ser todos empresários, tal como não temos de ser todos altamente inspiradores, tal como não temos de saber todos fazer palestras tão bem como tu fazes. Não é? Cada pessoa tem a sua função, a sua necessidade e portanto eu acho que, como tu dizias há bocado, eles não têm que saber o sonho deles agora, na adolescência. Eles têm que ir experimentando e vão tendo vários sonhos ao longo da vida. O importante é que arrisquem, sejam ousados, que experimentem. A experimentação é fundamental. E eu acho que ainda falta um bocadinho de um empurrãozinho para alguma juventude. Mas também vejo que estás na geração mais empreendedora de sempre. Sim. Não é? De sempre. Só vês startups à tua volta. O empreendedorismo social que nasceu em força em Portugal, para a mesma altura em que apareceu a Terra dos Sonhos, que aliás foi outro dos momentos que me agarrou mais esta área, foi quando eu percebi que era empreendedor social, porque antes não tinha percebido, porque o termo para mim apareceu mais tarde. Há inúmeros projetos de empreendedorismo social a nascer em Portugal, com muito sucesso. Eu ainda agora fui júri de um concurso promovido por uma marca que é a Chivas, para projetos de impacto de 1 milhão de euros, que era o prémio, em todo o mundo, e na Europa. E eu fui júri e escolhemos um projeto que chama-se PIC, que é um projeto de integração de migrantes e refugiados nas cidades de destino através do ensino de línguas e de culturas. E o projeto é incrível e o empreendedor que fez nascer isto, o Hugo Menino Aguiar, é incrível. É um projeto português e ficou em terceiro lugar na competição, entre milhares de projetos ficou em terceiro lugar. A nível mundial? Sim, eu por acaso não sei se é Europa, se é mundial, não tenho a certeza absoluta, mas eram milhares de projetos. Seja Europa, seja de várias nacionalidades. Seja mundial, já era muito... Isto para dizer o quê? Em termos de inovação social, por exemplo, Portugal está muito à frente. Só que depois falta-nos alguma escala, às vezes alguma ambição, mas em termos de ferramentas, de criatividade, de projeto, Portugal está anos-luz à frente em relação a muitos países. E portanto eu tenho esperança, sim, tenho esperança, apesar de tudo. O que é que tu notas, e lá está, existe o Frederico Antigo, que
faz advocacia durante 2 anos, lança um livro, faz mais uma série... Lá estás tu com o livro outra vez. Tu queres ir falar do livro. Sim. Não, porque é uma história gira. Já falo. Conta-nos depois a história do livro, que é porque é uma história giríssima. Desculpa interromper. Não. Estou tranquilo. Portanto, livro, fazes mais várias coisas, entras para a Terra dos Sonhos, 10 anos da Terra dos Sonhos, empreendedorismo social, começas a trabalhar essa área. Eu sei que és um comunicador nato, comunicas verbalmente de uma forma fantástica, em termos de escrita, fantástico. Que sonhos é que ainda te faltam realizar? Tu orientaste-me, tu agora fizeste um inquérito apreciativo. tu sabes perfeitamente o que é que queres que eu diga. Sim, olha, eu gosto muito de escrever. É um facto, gosto muito de escrever e nunca arranjei desculpas. Arranjei imensas desculpas para não me dedicar a escrever com mais tempo. Até porque escreves fantasticamente, lendariamente bem. Não sei se é bem, eu sei. O que eu sinto é engraçado é... Eu talvez por ser muito autocrítico, quando escrevo um texto, olho para o texto e digo: isto podia estar melhor. E vai poder estar melhor, não é? Isto podia estar melhor. Mas depois eu vejo que as pessoas reagem e dizem-me sempre a mesma coisa. As pessoas não falam na minha capacidade na minha sintaxe, ou na minha capacidade de construção gramatical, ou no meu estilo. As pessoas falam... Do que sentiram. Sim. As pessoas dizem: pá, tu consegues veicular emoção nas palavras, o que é extraordinário, porque se tu conhecesse a astrologia, olhando para o meu tema astrológico, eu tenho 0 de água e a água simboliza a emoção. Não é? Zero, eu tenho 0 de água no meu tema. Bom, mas isso é outra conversa. Mas de facto parece que sim, parece que as pessoas que tocam em alguns pontos. Foi uma das razões, não só pela amizade que tínhamos, pela ligação que tínhamos, pela causa da Terra dos Sonhos, por teres também vivido de perto a situação com o Nono, mas com tudo isso, uma das principais razões, motivos pelo qual eu te convidei para o prefácio foi precisamente por isso, foi pelo que eu sentia quando eu te lia. E, portanto, eu de facto trouxe essa questão com algum veneno bom, que era: que sonho é que te falta realizar, Fred? Pedras Vital. Sim, mas lá está, isso de facto é um passo brutal, não é? Porque a partir do momento em que tu decides, como tu sabes, não é? Tu já o fizeste, e no teu caso fizeste também numa área muito, muito sensível para ti. Sim. E portanto essa exposição é um passo difícil. Eu, admiro-te muito por teres feito isso na altura. Já honrado, fiquei logo muito honrado por fazer o prefácio. E lembro-me, este gajo é maluco, foi o que eu pensei. Também, e tens toda a razão, não é? Portanto, não te enganaste. Mas eu costumo dizer que é preciso alguma loucura para viver bem. Porque senão nós lá está, não saímos da cepa torta. Sim. E aquilo que tu tens feito, acho eu, pelo menos assistindo como teu amigo, às vezes mais longe, outras vezes mais perto, mas sempre a assistir, é também, agora estou eu a entrevistar-te a ti, assim também a tua transformação através desse passo que tu decidiste dar e que na altura foste bastante criticado, que eu lembro. Sim. E apesar disso foste sempre em frente e coerente com a tua escolha, portanto acho que um dia eu terei que fazer o mesmo, terei que se calhar consultar-te para saber se me podes dar umas sessões de coach. Claro que sim, com todo o gosto. Com todo o gosto. Então, portanto, já sabemos que temos aí um sonho escondido do livro. Que sonhos é que ainda queres viver mais? Que sonhos é que ainda queres realizar mais? Olha, agora decidi, tu não és o único maluco, decidi que estou à procura de um doutoramento. Pois, exato. E olha, toda a gente olha para mim com essa cara. Estás maluco, não tens nada para... No outro dia fiz uma conversa com uma professora universitária com o intuito dela poder vir a ser a minha orientadora numa universidade que é a Rotterdam School of Management, na Holanda, e ela própria, professora universitária, minha possível orientadora, me pergunta assim: Are you sure that you don't want to do anything else with your time? Tipo, tenho certeza que não quer fazer mais nada com o seu tempo. Porque é muito exigente o doutoramento, não é? Portanto, são 4 ou 5 anos de estudo, de investigação, de construção. Mas aquilo que eu acho é que eu sou muito prático, sou um practitioner, portanto sou um homem do terreno. Tudo o que eu aprendi sobre a inovação social foi porque estive no terreno. Depois comecei a estudar alguma coisa e foi isso que me permitiu começar a dar aulas, mas na realidade sou eminentemente prático.
e falta-me algum conhecimento para conseguir sistematizar mais ferramentas para algumas áreas, nomeadamente pôr as organizações de diferentes setores a trabalhar juntas. Eu acho que é o que falta para nós mudarmos alguns sistemas, nomeadamente o sistema de educação, é que definitivamente o Estado tem que trabalhar com empresas, empresas têm que trabalhar com a sociedade civil tem que trabalhar com empreendedores sociais, todos em conjunto. E isto não é nada fácil, como tu sabes, ou podes calcular. Sim. Portanto, a minha outro sonho que eu tenho é conseguir desenvolver essas ferramentas e conseguir um dia mudar este sistema educativo de tal forma que todos os outros venham a seguir. Eu acredito que na mudança de sistemas sociais, o sistema de educação é provavelmente aquele que é mais sistémico, porque ele alavanca todos os outros. Ou seja, se mudares positivamente o de educação, todos os outros sistemas sociais mudam positivamente. Portanto, temos essa parte de sonhos ainda. Outra parte, já desististe de algum sonho? Já, sim. Epá, eu acho que, acreditas que eu acho que ainda há uma parte de mim que gostava de ter sido artista? Estranho, não é? Mas eu gosto muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. E nunca enverdei por aí, mas acho que de alguma forma tenho pena. Nunca é tarde, não é? Não é. Posso fazer uns espetáculos privados para amigos, sem cobrar. Isto é um deles. Outro era, eu sempre quis muito viver no estrangeiro, ter uma experiência de vida durante uns tempos no estrangeiro, trabalhar, viver, saltar um bocadinho de um lado para o outro. Nunca fiz isso porque até aos meus 32 eu vivi com os meus avós toda a minha vida e até aos meus 32 eu cuidava dos meus avós cá em Portugal. E eu lembro-me que tive oportunidades de estudar para o estrangeiro, e de estudar não, trabalhar. Lembro-me, inclusivamente, na altura, a Telesp Celular, que era uma grande organização de operadora de telecomunicações, em São Paulo me queria contratar, e eu acabei por fazer a escolha sempre de cuidar, de ficar, porque não me ia sentir bem. E depois, a seguir à minha avó morrer e ao meu avô morrer, a vida também não permitiu, mas eu tenho pena, continuei a não ter pena de não ter tido essa experiência. Eu adoro. É algo que ainda queres fazer ou não? E não podes fazer, não é? Posso, não é nada que não seja possível, sim. Eu acho que depois, obviamente, há outras escolhas na nossa vida, que são os contextos das tuas relações pessoais, das tuas relações familiares, da tua profissão, que depois impedem-te, às vezes, de fazer a coisa absolutamente como a tinhas imaginado. Mas acho que não há problema em mudar um bocadinho o sonho e viver uma parte dele, estás a ver? Acho que nós também não temos que ser, quando sonhamos, não podemos ser mimados. Não podemos ser mimados. O que é isso de ser mimado? O ser mimado às vezes tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Okay. Temos que ser um bocadinho flexíveis quanto aos sonhos, ou seja, sim, mas não é bem como eu queria, é um bocadinho ao lado, mas o resultado final e a sensação e a vivência pode ser tão boa ou melhor que a primeira. Às vezes a vida surpreende-nos. Sim. Nós não temos a capacidade de saber qual é a melhor experiência à cabeça. Sim. E às vezes a vida surpreende-nos. E portanto eu acho que eu não consegui fazer isso, mas consigo viajar muitas vezes hoje em dia, em trabalho e sem ser em trabalho. Quando viajo, mergulho profundamente nas viagens, tento mergulhar profundamente nas sociedades onde eu estou, porque é isso que eu gosto nas viagens. Há pessoas que gostam mais de paisagens, há pessoas que gostam mais de ir para a praia, para o ar. O que eu gosto é de conhecer pessoas, entrar na vida delas, ver como é que elas vivem, e isso fascina-me porque enriquece-me, não é? Ainda agora fui desafiado por um tipo, isto é extraordinário. Eu fiz um formato com a Ashoka, que foi uma fundação onde eu trabalhei, com vários empreendedores de todo o mundo cá. E eu tinha 2 empreendedores, um da Palestina e um de Israel. E fiz um formato imersivo de 3 dias a trabalhar projetos sociais. Correu tudo bem, não houve... Tirando uma noite em que... Não, estava lá outro do Líbano, que os do Líbano, então, são mesmo revoltados com Israel. Sim. Mesmo, por causa daquela guerra fortíssima que houve. Sim, eu estive lá no ano passado e sei que é tipo, esse nome não se fala aqui. Esse nome não se fala aqui. Portanto, sei. E conheci um tipo muito engraçado, que não sabia nadar, que era palestiniano, não é? Ele não sabia nadar. E eu ensinei-o a nadar em 3 dias lá na piscina do empreendedor. E ele ficou imensamente agradecido e disse: agora vou poder ir para o Mar Morto. Mas Mar Morto, nadar, não, acho que se calhar não. Não dá muito jeito. E um tipo muito engraçado. E
só no fim do formato é que eu percebi que ele era um tipo que estava a ser treinado para ser um dos futuros líderes da Palestina. E muito engraçado foi que eu acho que nós não nos cruzamos na vida uns dos outros por acaso. Sem dúvida nenhuma. A meio do bootcamp, eu tive que, quando dei para mim, estava a mediar um conflito entre Israel e Palestina. E eu percebi que a razão do conflito é porque eles não conhecem os argumentos uns dos outros. Ou seja, eles só ouvem um dos lados. Eles não ouvem o outro sequer. Não há comunicação porque não há conhecimento. E o que eu experienciei, já agora até para adicionar aí eventualmente, e para ver se é que faz sentido, eu estive no Líbano no ano passado, em setembro, outubro, a entregar uma formação lá. E quando falámos de convicções e de crenças, o que eu notei é que eles têm um mapa de crenças completamente fechado. quadrado, fechado. Sim. Que foi, pá, ali um tema que eu normalmente entrego aquilo em 15 minutos, meia hora, tive 4 horas. 4 horas. E até que eu cheguei a um ponto disso, meus amigos, se vocês não entenderem o que é que está aqui, eu vou ficar aqui o dia todo, a noite toda, porque vocês têm que entender isto. Porquê? Porque lá está, eles têm o mapa de crenças, que é isso que tu dizes, eles só veem o lado deles, a visão deles. É pá, difícil. Mas eu alguma coisa devo ter feito bem, porque depois no fim ele veio ter comigo e disse, olha, eu sou isto e isto e aquilo. Foi aí que eu percebi que ele estava a ser treinado para ser líder da Palestina e eu gostava que tu um dia fosses lá e ficasse em minha casa. E isto foi há 3 anos. E agora nunca mais falámos. Pai, de repente recebi um e-mail dele no outro dia a dizer, olha, gostava que viesses cá fazer um bootcamp de inovação social, mas vai ser na Palestina e eu vou convidar pessoas israelitas. Uau! E eu disse, epá, vamos embora, já, não é? Eu disse logo que sim. Uau, parabéns. Vamos embora. Portanto, este tipo de coisas que eu hoje em dia consigo fazer, graças à Terra dos Sonhos, na realidade, foi por esse dia em que eu decidi, vou fazer assim a Terra dos Sonhos, né? E que os meus amigos e família pensavam que eu tinha enlouquecido. Epá, graças a isso é que eu estou aqui. E, portanto, se eu olhar para os encadeamentos todos, imagina o incrível que isto é. De repente estás a fazer... O Steve Jobs, né? Que a gente só quando une os pontos, quando olha atrás e une os pontos, é que percebe porque é isto, porque é aquela falha, porque é aquele erro, porque é aquele sucesso, porque é aquela decisão, porque é aquela dor, não é? É que a gente começa a ver, ok. É verdade. E fico todo encadeado e de repente estou a fazer isto, é incrível. De repente vou dar um bootcamp com israelitas e palestinos juntos a desenvolver projetos de inovação social. E digo, epá, isto é um privilégio, é extraordinário, é um privilégio extraordinário. E a vida, de facto, é incrível como a vida nos conduz. Olha, pegando nisso, Sim. Quais são as 3 coisas que mais te orgulhas? Sim. E quais foram as tuas, podem estar ligadas com isso ou não, e quais foram as tuas maiores aprendizagens até hoje? 3. Acho que mais me orgulho. Pá, eu tenho um orgulho enorme na Terra dos Sonhos, não é? Óbvio, como já se percebeu. Não é à toa que estamos aqui, não é? Epá, tenho porque acho que é de facto uma causa, uma obra, uma organização que cresceu bem. Hoje já tem 12 anos, de facto continua o seu caminho com pessoas muito boas à volta e eu costumo dizer que este tipo de projetos só existem se houver uma série de pessoas a agarrá-los. Não é? Não dependem do líder, por isso é que eu saí um bocado, não é? Não queria que o projeto também ficasse muito ligado a mim nem eu ao projeto. E... Desapego, não é? Desapego. Bem, outra que me chamaram louco, não é? Tu vais sair da Terra dos Sonhos, tu és louco, Terra dos Sonhos, tu fundaste aquilo. E eu disse, não faz sentido. E depois lá explicava, mas tinha que explicar, não é? Porque a primeira reação era tu és louco. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Tenho muito orgulho em tudo o que é feito na Terra dos Sonhos, as pessoas que cá estão, o impacto que já tivemos. Muito orgulho e augure para a Terra dos Sonhos que faça muito. Muito mesmo. Outra coisa que tenho muito orgulho dos meus amigos, do grupo de amigos que tenho. Nem sempre estamos juntos tanto quanto eu gostaria, mas acho que no fim do dia as amizades, seja uma amizade pura, ou amizade de família, ou amizade de relação, ou a amizade é de facto o tempero máximo da vida e mesmo quando eles não estão, eu sei que eles estão com a rapidez de uma mensagem ou de um telefonema, eles estão lá, embora se eu lhes perguntar eles vão dizer que não.
Porque eu tenho um grupo de amigos que estamos sempre a dizer mal uns dos outros, não é? Sempre a picar-nos uns aos outros. Mas tenho. Um grupo de gajos, não é? Os gajos Sim, têm essa sim, maneira. sim, sim. E também tenho muitas mulheres amigas e boas amigas. E portanto, muito orgulho desta rede de amigos que fui criando e que às vezes me sinto muito mal porque não a alimento devidamente. Pelo menos é aquilo que eu sinto, é que devia dar mais atenção às pessoas que gosto, às vezes. Mais um. Mais um. Olha, tenho orgulho do meu caminho de transformação desde que comecei o meu projeto de vida como ser adulto até hoje. Acho que estou longe de ter terminado o processo, mas tenho orgulho do que fiz até agora. Tenho orgulho do que me transformei. Acho que sou hoje... Os meus amigos conhecem-me por ter mau feitio, não é? Dizem assim que eu tenho péssimo feitio. Se eles virem esta entrevista vão adorar, pá, e agora vão-me chatear durante anos. e de facto tenho. Não tenho mau feitio porquê? Porque eu acho que a razão pela qual eles dizem isso, entre outras, é... Primeiro porque eu tenho, de facto, fui educado como um filho único e tinha muito mimo e fui, de facto, uma pessoa bastante mimada há alguns anos. Depois porque sou... às vezes demasiado assertivo na forma como expresso as minhas opiniões. Sério? Eu digo assertividade, eles dizem agressividade. É só uma questão de significado. Acaminhado. Mas, de facto, eu reconheço que muitas vezes descambou mais para a agressividade, mas acho que também isso tem vindo a temperar. Eu acho que a temperança é uma grande virtude e que se ganha com a maturidade. Eu sinto que tenho ganho alguma temperança. Ainda estou longe de ser uma pessoa com um ótimo feitio, mas continuo a ter convicções muito fortes e a ser expressivo na forma como as comunico. Eu entendo. Eu entendo. As pessoas dizem que eu às vezes... A Mónica também, que me estava a ouvir, também te entende. É porque eu às vezes até a falar de bananas e flores parece que estou a discutir, sei lá, um terremoto. Ou a última, não é assim, pô, não, Mónica? A última crise política, não é? Mas como é que tu não comes essa maçã? Não é? Opa, então, olha, não sei. É, porque sentimos a intensidade, não é? E nós temos essa parte que nos une e que é a injustiça. Eu, como tu, sou muito ligada para aquilo que é injusto, aliás. E tu, a Mónica também é advogada e eu dizia, eu era incapaz, porque se eu fosse advogado era tipo Dexter. Olha que agora que diz isso. Agora que diz isso. Por acaso estou-te a ver. Não, eu percebo. Mas vivemos e sentimos as coisas com muita intensidade. Eu acho que isso, qualquer pessoa que faça algo e qualquer pessoa, lá está, isto até pegando agora aqui neste hashtag que eu criei, que é o Be Legendary e do Ser Lendário. Eu acho que nós, para criarmos algo, para deixarmos a nossa marca, temos que o sentir. E para sentir tem que ser intenso, não é tipo, tem que ser algo que sintas, não é? E por isso é que nós vivemos com tanta intensidade. E sim, às vezes exageramos um bocadinho. Eu percebo porque eu também me canso. Ou seja, eu próprio fico cansado comigo. Ouve. Bem-vindo a casa. Eu chego a casa ao fim do dia esgotado e começo a pensar, mas espera aí, eu não fiz nada assim tanto, eu não dei a correr, eu não estou esgotado porquê? E depois percebo, realmente é porque eu cada coisa que faço, até uma aula que eu preparo, tu devias de ver, eu sou capaz de perder imenso tempo com aquela aula, porque aquilo tem que ser vivido como deve ser. E eu sei que isto tem desvantagens, tem outras vantagens, sobretudo muito cansativo, e para quem está à volta que não está alinhado com isto, deve ser mais cansativo ainda, não é? Mas olha, a boa notícia é vocês não têm que viver com isto todos os dias. Eu tenho. Olha, aprendizagens, as tuas 3 maiores aprendizagens de vida. Difícil essas perguntas porque há tantas. Eu sou bom a fazer perguntas. Não, é que há muitas aprendizagens. Aquelas que venham, ou seja, as 3 maiores, mas, ou seja, 3 aprendizagens de vida. Nunca digas nunca. Ok. Eu, pronto, já disse há uns anos que venho dizendo algumas vezes, nunca farei isto, nunca serei aquilo, nunca não sei o quê. Não. O teu contexto hoje é um, amanhã é outro, tu mudas, tu evoluís. Esta coisa do, não, eu vou ser assim para sempre, não é verdade. A vida prega-te partidas enormes. Põe-te condições à frente nas quais tu fazes coisas que
pá, que nunca pensarias fazer, né? E às vezes, até no sentido contrário, tu dizes, por exemplo, quando dizes, se eu apanhasse alguém a meter a mão num filho meu, eu matava, né? Eu matava, eu era capaz de matar. E tu se calhar hoje dizes isso e amanhã quando estiveres à frente dele, se calhar não o matas, né? E dizes, não, espera aí, isto afinal não é bem assim. Eu tenho uma frase que foi uma das maiores aprendizagens minhas no ano passado e se calhar até de vida. Foi, lá está, eu como tu, somos pessoas de intensidade e de convicções fortes e às vezes eu ficava agarrado a decisões apenas porque, não, eu decidi aquilo, pá, honra, palavra, tenho que manter, e já não fazia sentido. Pá, e numa conversa com uma mentora minha, ela diz-me, pá, Jorge, mas com nova informação vêm novas decisões. E eu, nova informação, novas decisões? Pois, porque a decisão que eu fiz foi baseada numa informação que entretanto mudou. Pois, então não faz sentido manter a decisão por uma informação que já não existe, então nova informação. É uma coisa tão simples. A gente às vezes fica agarrado a algo, não é? Lá está, ou nunca, porque não sei o quê, quando o nunca ali fazia sentido, mas hoje já não faz sentido. Sim. E outras situações, como por exemplo quando tu criticas um amigo teu porque fez isto ou porque fez aquilo, numa situação que tu achas absurda ele fazer e depois no dia seguinte estás tu a fazer. Isto, bem, então dessa já me aconteceu. Nunca digas nunca, portanto eu diria que é uma boa lição. A segunda tem a ver com isto, não julgues os outros. Não percas tempo a julgar os outros, preocupa-te contigo. Não faças julgamentos. Eu sei que é quase inevitável nós fazermos, porque até o julgamento é uma ferramenta para sobrevivermos algumas vezes, para aprendermos o que é o certo e o que é errado, mas façam os julgamentos internos. Não andem a despejar material tóxico sobre as pessoas, porque não é bom para quem diz. Se eu ouço alguém criticar muito outra pessoa, isso diz muito sobre essa pessoa, não me diz nada sobre a outra. E fica mal, cai mal e não é bom. Numa das minhas viagens ao Brasil, ouvi uma frase lá que é quando o João fala de Maria, ele fala mais do João do que quando fala da Maria. Pois, é isso. E não é isso, não nos faz bem. Sim. Não nos faz bem, é tóxico. Sim. É tóxico, tudo o que é negativo é tóxico, sobretudo para quem diz e vivencia e experiencia. Portanto, embora lá tentar, isto aliás é uma boa solução e tem a ver com a comunicação. A palavra comunicar, na sua etimologia, significa pôr em comum. Agora tu repara como é que nós tendencialmente temos vindo progressivamente a utilizar a linguagem como um meio de separação entre as pessoas. Aliás, portanto, criem comunhão. Costumo dizer que o maior problema do século XXI, em todos os aspectos, é comunicação. Pois. Porque repara, porquê? Porque nós esquecemos da intenção original do processo de comunicação, que é esta de criar a comunhão. E, portanto, se nós estivermos focados nessa intenção de ir ao encontro do outro, no fundo, perceber o ponto de vista do outro, criar empatia, tentar perceber os seus argumentos e as suas ideias, os seus pontos de vista, em vez de estar a julgá-lo, então aí de certeza que os processos de comunicação têm tendência a melhorar. E, portanto, eu diria que a segunda é não faça julgamentos. E a terceira lição é esta, põe no processo de comunicação uma intenção de comunhão e de encontro e não de separação. Ok. Imagina que podes deixar 3 mensagens para o mundo, 3 mensagens para a humanidade. Que três mensagens seriam essas? Então, o primeiro é mundo acorda, mundo das pessoas, não é? Acordar significa despertem para aquilo que vocês podem fazer realmente para ajudar, não é só vocês próprios, mas o vosso bairro, a vossa família, os vossos amigos, façam na vossa rede pequenas, ganhos de consciência. Para eles, para vocês próprios, não é? Para nós próprios também. Sim. Isso vai melhorar com certeza muito no vosso entorno. E se todos fizessem isso, então seria incrível, não é? Nós temos o exemplo da Greta Thunberg, não é? Que é uma miúda do secundário com algum grau de autismo que move o mundo inteiro com uma campanha para alertar para a necessidade de nos preocuparmos com o planeta de uma vez por todas e agirmos, e de repente, passado um mês, tens o Parlamento Britânico a aprovar pela primeira vez medidas de urgência quanto ao planeta. E, portanto, ganhar consciência urge. Isto não é uma coisa que está longe, isto toca-nos a todos.
E quanto mais depressa ganhamos consciência, mais tempo temos de fazer as coisas que precisamos de fazer. Portanto, eu diria que esta é a primeira, ganhem consciência. Segundo, metam mãos à obra. Não fiquem à espera que as Greta Thunbergs façam. Não fiquem à espera que eu e o Jorge ou que uma organização X ou Y façam. Façam vocês nas vossas vidas. Todos nós temos na nossa empresa, na nossa família, no nosso bairro, oportunidades de melhorar a vida das pessoas. E é importante que o façamos, nem que seja só através de um sorriso, um gesto simpático. E isto não custa nada. Tentem fazer isto por dia para dar uma saúde e alegria incrível, que é fazer uma coisa boa por dia, é tão bom. Porque, sobretudo, a quem faz bem é quem a faz. E, portanto, o segundo seria agir. E o terceiro é dar importância às coisas que realmente têm importância. Não se ofendam. As pessoas ofendem-se imenso, pá. Levam as coisas muito a peito. Ofendam-se com tudo e com nada. Estão sempre ofendidas. Que chateiem-se com coisas que valham a pena. Não é? Andamos a comprar para massacres voluntários a nós próprios, não é? Sem dúvida, subscrevo. Nós preocupamos com demasiadas coisas que têm pouca importância e desvalorizamos demasiadas coisas que têm muita importância. E aqui é coisas muito simples, que se nós mudarmos o foco ganhamos muito mais e quem está à nossa volta ganha muito mais com isso. Atenção, só uma nota. Quando eu digo isto, não pensem que eu me estou a pôr na posição eu já sou do tipo que faz isto bem todos os dias. Não. Isto são máximas para mim também, não é? São coisas pelas quais eu anseio na minha vida, não é? Na minha melhor versão, eu costumo dizer. Porque quem se foca nisso é aquele que mais vai errar ao querer fazê-lo, não é? Claro. Eu erro todos os dias e muito a mal, e eu faço coisas péssimas. Ainda bem, é sinal que és humano, e eu ainda hoje punha um post no Instagram sobre isso, que o errar faz parte da condição humana, não é? Nós às vezes temos uma coisa, não, falhar, errar, e só pôr aquilo que é bonito. As redes, a gente olha para os Instagrams desta vida, é tudo bonito, não é? Sim. Porquê? Porque a gente só mete aquilo que é bonito, mas de facto o erro muitas vezes, e eu vejo por mim, e creio que tu também que subscreves isso, os nossos maiores erros foi as nossas maiores aprendizagens, e aquilo que somos hoje, grande parte tem a ver com o erro e com as aprendizagens que vieram daí. Não que tenha sido um erro, mas não te ias chafar do livro. Conta-nos a história do teu livro. Bom, o livro não era meu, isto foi logo a seguir a sair do banco. Aliás, eu quando tive a conversa com o administrador do banco onde eu estava, a dizer que me ia embora, depois de ele me ter financiado uma formação de Project and Leadership Management de 2 anos nas melhores universidades da Europa, e depois de me ter pago uma pós-graduação de marketing, eu disse, vou embora. Ele disse, então mas vais fazer o quê? Vais para a concorrência? Eu, não, concorrência não. Vou criar uma editora de livros e vou lançar o meu primeiro livro, que vai ser o livro do João Vale Azevedo. Bem, havias de ver a cara do ele ficou a olhar para mim, o quê? Porque na altura o João Vale Azevedo estava na prisão. E foi uma história engraçada. Eu tinha tirado a pós-graduação de marketing paga pelo banco. A minha tese final da pós-graduação foi sobre a criação de uma editora com uma determinada estratégia que eu depois implementei, mas saí do banco. Pronto, a editora basicamente queria lançar livros que fossem muito polémicos e que causassem grande venda, mas que mexessem com a sociedade. E na realidade, na altura, o Vale Azevedo estava preso, e eu via os jornais, e de facto, os jornais, e eu tinha um sócio que é o Pedro Filipe Santos, na editora, que era a Letras Gordas porque nós queríamos levar para o universo das parangonas, não é? Aquelas coisas que causam muita notícia, muito buzz. E achávamos que saíam imensas notícias que desfavoreciam imenso o Vale Azevedo, mas não saía nada a favor dele. Para lá falar com o homem. Pronto, e como eu tinha, eu de facto aí, tu pensas nos recursos, quando tu queres fazer uma coisa ousada, pensas nos recursos que tens, e disse, olha, de facto eu tenho uma ligação ao Benfica através do meu avô, que foi presidente do Benfica, foi o último campeão europeu, tinha uma ligação ao Benfica muito forte, o meu avô, então se calhar vou usar esses elementos de identificação e reconhecimento para ser mais fácil criar um assunto. E liguei para a prisão a marcar e agendei. E foi muito engraçado, porque na altura fui até com o meu primo Filipe, que estava numa editora, que era uma editora da minha família, que era a Difel,
Ok. A Difel, que era uma editora muito boa, que editava para Isabel Allende, Humberto Eco, e portanto, uma editora muito conhecida. E era da minha família, na altura, minha tia Rita, o meu tio Pedro trabalhavam lá, o meu primo Filipe, o meu tio Miguel, e o Filipe foi comigo, e aquilo foi extraordinário. E ele aceitou escrever o livro, e portanto, começou o processo, e foi incrível, porque depois eu visitei várias vezes na prisão, e ele aparecia sempre impecável, Vestidinho. bem vestidinho, impecável, cheirava bem, cumprimentava toda a gente, super correto, e conversas muito interessantes. Portanto, eu, lá está, praticando o que disse há bocado, não estou aqui para o julgar, nem estava na altura, mas achava que era importante haver contraditório. E, portanto, fui basicamente dizer ao senhor que lhe queria dar a oportunidade de ele fazer o livro. Bem, no lançamento do livro foram 3 televisões, né? 900 pessoas. 900 pessoas. Pá, aquilo foi, lá apareciam peizinhos quentes a sair. Best-seller. Opa, sim, foi um best-seller. E a capa era uma fotografia dele a preto e branco com uma coisa a dizer armadilha. Uau! Epá, e depois com umas cores assim mais chocantes. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência única que eu fico muito contente de ter tido, porque acho que fez-me crescer muito. Eu recebi ameaças de vários tipos, não é? Porque o Vale de Vida era um tipo muito incómodo, incomodava muita gente, e quando se soube que ele ia fazer um livro, sabia-se lá o que ia estar no livro, não é? E eu recebi muitas ameaças. E portanto lá está, os meus amigos e familiares chamaram-me maluco outra vez, e eu quanto mais maluco me chamam, Mais tu vais sempre. é pronto, não, mas foi uma experiência giríssima. Eu e o Pedro Filipe divertimos-nos no processo, que era o meu sócio. Pedro Filipe, que hoje tem uma coisa que se chama Briskman, que faz o Querido da Casa, que decorou este espaço. Portanto, que é muito meu amigo. E foi uma experiência muito engraçada, também com alguns reveses e umas aprendizagens duras. Farias de novo hoje ou não? Acho que não. Não pela experiência em si, mas pela forma depois como terminou o projeto, que não foi bom. Pelo menos não teria feito da forma que fiz. Ok. Gostaria de até ter seguido com o projeto. Mas depois acabou por não resultar, por razões que não interessa aprofundar. Mas essa aprendizagem foi dura e essa parte do processo eu preferia não ter tido. Olha, o que é que ainda te falta fazer? Para além de emagrecer e ganhar cabelo. Não, eu acho que me falta fazer imensa coisa. Olha, eu acho que eu sou muito ambicioso em termos de projeto. Não sou ambicioso em termos de querer ficar rico ou de ter uma casa no Mónaco, mas sou em termos de projeto. Ou seja, acho que ainda não fiz tudo para ajudar a criar o impacto e a pôr Portugal no mapa. Eu sou muito apaixonado por Portugal. Eu tenho uma paixão enorme por Portugal, por Portugal tradicional, Portugal espiritual, Portugal profundo, na sua base mais genuína. Eu gosto muito de Portugal e acho que Portugal tem muito para dar ao mundo. E eu gostava de contribuir decisivamente para pôr Portugal no mapa na área da inovação social, que é a área que eu trabalho, e acho que ainda me falta muito. Ainda me falta muito para lá chegar. Olha, eu normalmente fecho isto com uma mensagem, mas desta vez, normalmente, e sabes, a gente falou isso antes, olha, como é que vai ser? A gente senta-se ali e vai fluir. E foi fluindo, e eu agora estava aqui assim, não, hoje não vou ser eu a fechar, vai ser o Fred. Portanto, dentro daquilo que é a tua área, Sim. Sonhos, inovação social, empreendedorismo social, que mensagem é que gostarias, para nós finalizarmos o nosso podcast, que mensagem, que desafio, que ganho de consciência, o que é que gostarias de deixar ali para a Câmara? Bem, difícil, não é? Sobretudo porque esta coisa do ser fluido dá muito jeito, não é? Mas sobretudo quando passas a batata quente ao outro. Sempre, vamos fazer uma coisa fluida, mas agora desembrulha-te. Está bem. Olha, não sei, eu acho que, para já, espero não ter sido muito aborrecida a conversa. Porque eu tenho a certeza que eu e o Jorge nos divertimos. Sem dúvida. Mas espero que possam espremer daqui e levar alguma coisa para vocês no vosso dia-a-dia aplicarem, não é? Porque senão foi só um exercício de entretenimento que eu acho que não é esse o objetivo de estarmos aqui. E portanto espero sinceramente que tenha sido útil
para alguma, enfim, alguma aprendizagem, alguma coisa que possam tirar em concreto. Relativamente às minhas áreas de trabalho, eu costumo dizer que eu tenho o melhor trabalho do mundo, porque eu estou constantemente focado em criar mudanças positivas na sociedade, e isto é uma coisa altamente inspiradora, muito difícil, há muitos obstáculos, sobretudo relacionados com a sustentabilidade, porque ainda há imensas pessoas, e se calhar esta é a mensagem que eu deixo, há imensas pessoas que pensam que as pessoas que trabalham para a mudança social têm que o fazer numa base de voluntariado, que às vezes até têm assim uma atitude meio hippie e que são um bocadinho desligados da realidade. Não é nada disso. Aquilo que nós estamos a fazer é, no fundo, juntar os melhores recursos de todos, de governos, de empresas, de pessoas, de organizações, para em conjunto encontrarmos as soluções para o nosso mundo. É urgente que todos contribuamos. E, portanto, nas vossas vidas, eu acho que o desafio que lanço é procurem quais são, isto é interessante, fazerem este exercício, quais são os impactos negativos que vocês geram à vossa volta, o que é que vocês estão a gerar de impacto negativo e o que é que estão a gerar de impacto positivo. E eu diria, reforcem o impacto positivo, anulem o impacto negativo. Isto é um exercício, um levantamento que nos traz alguma consciência e nos põe um foco na ação. Acho que isso é importante, né? Eliminem, ou minorem, ou reduzam o impacto negativo que vocês geram na vossa família, com a minha má disposição quando chego ao fim do dia do trabalho, ou com os meus colegas, porque sou um chefe e sou muito autoritário e controlador, ou com os meus filhos, que descarrego neles a minha frustração de não estar a correr bem em alguma coisa, enfim. Têm de certeza um mapa de impacto negativo que podem eliminar e têm de certeza muitas coisas boas que fazem, e essas reforcem-nas, deem-lhe valor, passem-nas a outros, e acho que é um bom desafio para vos deixar aqui neste fim de... Obrigado por teres vindo, Jorge. E pegando só nisso, contar aqui uma história rápida. Como sabes, eu corro e no outro dia eu foi esta semana, quinta, sexta-feira, e aconteceu-me uma coisa gira, que eu passo por uma senhora, eu acho que ela devia ser inglesa, e eu passo por ela na ida e ela sorri. Mas um sorriso, daqueles sorrisos que a gente recebe aquilo, tipo, os olhos sorriam, a cara, os lábios, o corpo, todo ela sorria. E eu depois, portanto, ela continuou a jornada dela e eu voltei para trás e nós voltámos, ou seja, ela ia nesta direção e eu nesta, e depois voltámos a cruzar. E eu tive a sorte de a ver ao longe. E cada pessoa que ela ia se cruzando, ela sorria, fazia o mesmo, da mesma forma. Que engraçado. E viu-me de novo e outra vez da mesma forma. E aquilo teve um impacto positivo tremendo em mim. Uma coisa tão simples como só sorrir genuinamente. Pois. Portanto, às vezes a gente procura, mas como é que eu vou fazer um impacto positivo? Sorrir. É incrível. Olha, eu lembro uma vez numa história de entrei num elevador. Aliás, foi uma pessoa que fez um bootcamp comigo que entrou num elevador porque eu disse para treinar o elevator pitch. Então o elevator, ele entrou no elevador, pá, o elevador a abarrotar de gente, ele vira-se para trás e diz: obrigado por terem vindo. Opa, e toda a gente a rir, não é? Mas foi toda a gente muito mais bem disposta. Obrigado por terem vindo. Olha, e pegando nisso, sim. Obrigado, Fred. Não, obrigado eu pelo convite. Divertimos muito. Tenho aqui uma lembrança para ti. Já tinha visto aí no cantinho. Que significa o seres lendário, que é o nosso hashtag BeLegendary. É algo para ti, para que o uses, porque de facto mereces, és alguém lendário e que já deixou a sua marca, e sei que vais deixar ainda mais. Olha, gosto muito e acho que isto é dos hashtags mais bem escolhidos que eu tenho visto. Obrigado. Pá, e se tu me vieres, é daquelas coisas, veio de onde? Não sei. Pronto. Não sei. Veio de algum sítio que tinha... Não sei, mas pronto. Fred. Olha, gostei muito, mesmo, bem-vindo aqui à Terra dos Sonhos. Obrigado. Que já é a tua casa também, não é? Sim, sem dúvida. Obrigado. E nós, até ao próximo BeLegendary. E desse lado continuem também vocês a serem lendários, tá? Lembra-se, às vezes é só sorrir. Tchau.